E aí, galerinha do sétimo ano, espero que vocês estejam bem, tá bom? Espero que vocês possam estar se cuidando. Bom dia a todos, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente da hora aí que vocês forem assistir a nossa videoaulazinha de hoje. Pessoal, vamos justamente dar continuidade, né, ao nosso assunto, falando sobre essa questão da influência africana, né, no nosso continente, aqui no Brasil. E aí a gente vai destacar justamente um povo conhecido como os povos Iorubas, né, que foi é, uma do, um dos pontos de pesquisa que a gente fez, né? Não sei se vocês lembram, né? Mas eu mandei vocês aí realizarem aí uma pesquisa justamente falando sobre essa nação, né? Sobre esses povos que contribuíram justamente para a nossa formação aqui no Brasil, né? Muitos deles vieram aqui para o Brasil justamente por essa questão da mão de obra escrava, né? Do tráfico negreiro, né? Isso está na página 38, 39 e 40 do módulo, tá bom? Então, galera, os povos Yorumbas e os povos Bantus foram as maiores nações, né, que migraram do continente africano para aqui para o Brasil, né, durante todo esse processo de colonização, durante todo o período aí do tráfico negreiro. Esses povos eles foram obrigados, né, a vir aqui para o Brasil e trabalhar muitas das vezes dele nas plantações de canas de açúcar, né, aonde eles foram explorados e escravizados, né, pela ação colonizadora dos europeus. Galera, o conhecimento, né, principalmente o conhecimento que a gente tem sobre esses povos é muito importante, né, para quê? Para que a gente pudesse compreender, né, e entender essa cultura, né, essa forma de organização, né. A contribuição dos Iorubas foi fundamental para a formação da sociedade brasileira, né. Nos dias de hoje, atualmente, os Iorubas é a união de vários povos, né? União de vários povos que habitam justamente no continente africano, né? E tem um contexto todo de língua, cultura, religião, né? Uma boa parte dessa civilização Yorumba, ela vive justamente na Nigéria, né? Onde uma boa parte dessa sociedade, né, nigeriana é formada justamente pelos Yorumbas. Aproximadamente são 22 milhões de pessoas no continente africano que fazem parte justamente dos povos Yorumbas, tá bom? Então aí você tem uma cultura, uma tradição, língua, né? E aí várias nações, além da própria Nigéria, várias nações têm em si, né, esse contexto dos povos Yorumbas, como Beni, Gana, Tongo, né, e a própria Costa dos Marfim. Então dá para ver que a construção histórica, né, e essa construção cultural dos Yorumbas, ela permanece até hoje, galera, né? Ainda existe raiz, o povo Yorumbas, né, apesar de todo o sofrimento, né, e de toda a exploração que você vê tanto no período colonial como também no período imperialista, né, esses povos eles conseguiram viver e ultrapassar, né, então a cultura e a sua tradição, principalmente aqui no Brasil, pelo fato da gente receber tanto, né, desses povos nesse período colonial, onde esses povos são escravizados, né, de forma injusta, tá bom, pelas nações europeias. Galera, isso se dá também através do comércio com os europeus, tá bom? O Império Oyo, né, como ficou conhecido, ele passou a se destacar justamente no final do século XV, né, e teve o seu fim no século XIX, né, em uma região vizinha do Infe, né? O crescimento do Império Oyo deu-se justamente de acordos comerciais que eram estabelecidos, né, entre portugueses, tá bom, que transformaram a cidade de Lagos, na Nigéria, né, em um importante entreposto comercial estabelecido entre a Europa e o continente africano, precisamente aí pelos portugueses, tá bom? O princípio dessa relação comercial foi algo que foi muito usado aqui no Brasil, no princípio da relação comercial entre brasileiros, entre portugueses e indígenas, né, que foi justamente a troca do produto, no qual fica conhecido esse movimento de troca como o escambo, tá bom? Mas no século XVII, galera, isso vai mudar, né? Esse contato com os franceses e com os ingleses vão mudar justamente esse processo de relação comercial. E aí o que acontece? Para adquirir armas, né, eles passaram de fato, os africanos, para adquirir armas, passaram de fato a fornecer prisioneiros, né? E aí você passa a ter uma existência justamente dessa questão da escravidão.
tá bom? Então, galera, uma característica importante entre os povos iorubas, né, são as marcas que eles faziam justamente no rosto, né? E vocês podem acompanhar isso aí, galera, nesses aspectos culturais, vocês podem acompanhar aí na página 39 do módulo, tá? Do sétimo ano. Tem alguns desenhos que mostram justamente essas características dos povos iorumbas, né? Então, além dessas marcas no rosto, galera, né, essas cicatrizes que eles faziam, elas ficavam conhecidas justamente como abajá, né? Professor, por quê? Porque tinha justamente uma finalidade, né, de identificar e de mostrar esse guerreiro Yorumba justamente na sua batalha, né, para que caso ele chegasse a ser morto, ele fosse facilmente identificado, né, porque essas marcas que eles faziam era justamente para mostrar a sua bravura, né, e a sua força no contexto de batalha, tá bom? Então, aos poucos, galera, a prática também passou a ser a levar uma conotação estética, né, uma conotação de beleza, tá bom? Então aí você vai ter várias características dos povos iorumbas, as marcas no rosto, a ornamentação do corpo, tá bom? Essa ornamentação era feita tanto por homens e como por mulheres, né? Outra prática também de identificação dos iorumbas eram os cortes de cabelo, né? Então assim, você tinha justamente essas características nos povos iorumbas, né? Que são os povos que vieram justamente do continente africano, né, e dividiram um pouco da sua cultura aqui conosco. Nós, os brasileiros, né, temos muito dessa cultura africana enraizada. Por quê? Porque tivemos esse contato inicial, né? Então a nossa miscigenação, a nossa cultura, o nosso país, né, tem muito de tudo isso, tá bom? E nas últimas décadas, galera, as comunidades afrodescendentes aqui no Brasil, né, têm resgatado justamente essas práticas culturais, né, e tem reanimado, né, reavivado novamente essa relação Brasil e África, né? Você tem várias voltas aí dos penteados, essa luta também por direito, essa luta contra o racismo, né? Então você tem várias práticas, né, aí dos nossos afrodescendentes, tá bom? Que trazem de volta justamente essa raiz que ficou dessa cultura aqui, tá bom? Galera, eles também tinham uma sociedade organizada, tá bom? Os Yorumbas tinham uma sociedade totalmente organizada, né? A base da hierarquia era formada justamente aí com o rei, né? Que estava no topo dessa pirâmide. Abaixo você tinha os proprietários de terras que habitavam aquela região, né? E aí eles eram seguidos pelos conselheiros e os organizadores do exército, né? E o próprio exército. As famílias, elas se agrupavam em clãs, tá bom? Em clãs familiares, né? A sociedade, ela era extremamente patriarcal e os casamentos eram poligâmicos, né? O homem ou a mulher podia se casar com quantas pessoas quisessem, tá bom? Né, você não tinha essa questão da monogamia, né? Você tem mais essa questão da poligamia, tá bom? Vários aspectos aí. Então, galera, a educação das crianças era de extrema valorização naquela sociedade, né? Focavam-se muito na educação da criança, né? A agricultura era a base principal da economia, tá bom? E ela era exercida exclusivamente pelos homens, né? As mulheres, a obrigação era cuidar da casa, né, e fazer justamente algumas atividades comerciais, como o quê? Como vender justamente os excedentes que sobravam aí das práticas agrícolas, tá bom, galera? Então, pessoal, como vocês sabem, a gente já terminou, né, eu mandei vocês fazerem aí essa atividadezinha, acho que da página 41, 42, né, e aí, galera, eu vou deixar aqui para vocês rapidinho, né, a atividade da página 45 e 46, tá bom? Se caso a gente já tenha feito, desconsidere, tá bom? Mas até então, estou recebendo essa atividadezinha até 11h30, tá bom, galerinha? Então, pessoal, fiquem todos com Deus. Até mais. Fui!